Bom, pessoal, vamos retomar a nossa última atividade do dia de hoje. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o lançamento do dossiê Franco-Brasileiro de Saúde da revista Confins Paris. Eu vou convidar como debatedora desse lançamento a professora Nelly Aparecida Melo Terry, da USP, a professora... a professora Ellen Gurgel, da UNB, e o professor Cristóvão Barcelos, da Fiocruz. A professora Ellen e o professor Cristóvão já esteve hoje na abertura do evento, mas eu não os havia apresentado ainda, e algumas pessoas aqui não os conhecem. Então, a professora Nelly, ela é geógrafa, aqui é uma mesa de geógrafos. É doutora em Geografia pela Universidade de Paris-Nanterre e pela Universidade de São Paulo. É professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo e é coordenadora do Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas, Territorialidades e Sociedade do Instituto de Estudos Avançados da USP. A professora Ellen é coordenadora do Laboratório de Geografia, Ambiente e Saúde da UNB, é professora adjunta do Departamento de Geografia da UNB, onde atua na graduação e na pós-graduação. E também é geógrafa. O professor Cristóvão é geógrafo, mestre em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e doutor em Geociências pela Universidade Federal Fluminense. É pesquisador titulado do Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. É professor dos programas de pós-graduação em Saúde Pública da ENSP e Informação e Comunicação em Saúde. Eu passo a palavra para a professora Nelly para dar continuidade a essa atividade. Vou começar, a voz está terrível. Boa tarde, gente. Não, desde cedo. É a mudança, a secura de Brasília e o frio do avião, enfim. Bom, gente, desculpem-me pela voz, mas eu vou tentar não demorar muito, não falar muito, já que a minha função diz que é debatedora, mas, na verdade, eu não vou debater nada, né? Eu vou aproveitar esse momento aqui e fazer um pouco de publicidade, né? Não é minha área. A Elaine disse que eu sou geógrafa e eu não sei fazer muito bem a publicidade, mas vamos lá tentar. O que é a revista Franco-Brasileira de Geografia, que vai estar em linha no início da semana que vem? Infelizmente, nós não conseguimos colocá-la a tempo desse seminário, mas essa revista Franco-Brasileira de Geografia, Confins, a ideia primeira foi do nome, né? Onde os confins se encontram, né? No meio do oceano, entre a França e o Brasil, no meio do oceano. Primeiro de tudo, é uma revista colaborativa. Ela está assentada, né? A casa dela é a Universidade de Paris III, o laboratório. Hoje ele chama Laboratório das Américas, mas era o Laboratório da América Latina, CREDA, atualmente. E, ao mesmo tempo, ele tem um pé na USP. Então, quando criamos essa revista ela é datada de 2007. 2007, nós lançamos o primeiro número num evento lá na USP, onde estava o Hervé, que é geógrafo também, que é brasilianista, que trabalha nesse país há mais de 40 anos, e que a gente tem uma estreita colaboração, basta ver o nome. Então, ele estava recebido na Universidade de São Paulo, no Departamento de Geografia, numa cátedra
chamada Pierre Monbeg, que foi exatamente o orientador dele. Ele foi o último aluno do Pierre Monbeg como doutorando. E foi Pierre Monbeg quem o impulsionou a vir ao Brasil. Seu primeiro local de trabalho foi Rondônia. E o Hervé foi recebido na geografia para reviver, né, um pouquinho da cooperação franco-brasileira, que de tempos em tempos ela faz uma caída, né, aí precisa de uma atividade, sobe outra vez. Então o Hervé veio para essa cátedra e, entre outras coisas, a sugestão foi: vamos deixar algo concreto. Né, que é o mais concreto que a gente pode fazer do que uma revista que fale de geografia. Geografia de todas as cores, geografia de todos os temas, geografia humana, física, da saúde, do meio ambiente, enfim, geografias. Né? E aí nós tivemos um embate. Primeiro embate de casal, mas de casal de geógrafos. Ele queria uma revista apenas eletrônica e eu queria impressa. Adivinha quem ganhou? Ele. E acho bom que ele tenha ganhado, porque nós conseguimos colocar essa revista em linha, apenas 2 pessoas trabalhando, ele mesmo e eu. Tá? Então, está aqui metade do comitê de redação da revista. Se fosse para ser impressa, né, eu tenho certeza que nós não teríamos saído a metade dos números que saíram até hoje. Então, de 2007 até hoje, nós temos 36 números. O 37 sairá com o dossiê da Geografia da Saúde. Foi bastante interessante isso, realmente pela velocidade. Em 2007, eram pouquíssimas revistas que estavam em linha. Hoje, né, a gente praticamente não acha mais nenhuma que não seja também em linha. Ela pode até ser impressa. Mas a vantagem que temos em não ser impressa é que o custo dela é 0. Então, ter dinheiro ou não ter dinheiro funciona do mesmo jeito. São horas de trabalho do Hervé e horas de trabalho minha, do lado, para colocá-la em linha. Mas nós resolvemos fazer uma inovação em termos de revista. Nós, quando construímos com 4 comitês. A revista hoje tem 4 comitês. O comitê de coordenação, ele e eu. Um comitê estratégico, porque a ideia do comitê estratégico era, né, de tempos em tempos, a gente fazer uma boa discussão de quais os caminhos que essa revista poderia traçar, poderia seguir. E nós tínhamos nesse comitê estratégico, por exemplo, a professora Berta Becker, que é inegavelmente um nome na geografia, né? Já falecida. A segunda inovação, além do comitê estratégico, era um comitê de júniores. E isso foi muito interessante, porque normalmente nós temos o quê? Todas as revistas têm seus artigos avaliados às escuras por pares. Obviamente, seguimos esse mesmo ritmo e acrescentamos aos pareceristas sêniores os pareceristas júniores. Isso é muito interessante, porque a resposta é muito mais rápida do que a resposta de colegas que têm algumas centenas de coisas a fazer. E os júniores, eles são, muitas vezes, muito mais rígidos com relação à qualidade. Então, né, nós passamos normalmente por 4 pareceristas. Um júnior, 2 franceses, 2 brasileiros. Sempre um júnior só. Então, quando nos 3 pareceristas sêniores, nós temos, às vezes, 2 franceses, um brasileiro, ou vice-versa.
Ou seja, a gente, no final das contas, estamos dando trabalho de volta para vocês mesmos, né? Para nós mesmos. E também, quando criamos a revista, nós não tínhamos pensado originalmente em dossiês. Tá? Isso ele vai surgir algum tempo depois. Né? Já mais ou menos pelo meio do caminho, nós fizemos o primeiro dossiê em 2010. Então, há alguns anos, que foi? 2009 foi o ano da França no Brasil, e 2010 nós publicamos um primeiro dossiê de um projeto que tinha sido aprovado para o ano da França no Brasil, que foi uma viagem. Geógrafo adora fazer isso, mas de vez em quando a gente faz algumas loucuras. Essa viagem foi um ônibus que quebrou diversas vezes no meio do caminho, com 2 motoristas, um dos quais era o mecânico, porque a hora que pifava ele ia lá e resolvia. 17 alunos da Universidade de Rennes 2, 17 alunos da Geografia e da Gestão Ambiental, porque lá na Escola de Artes, Ciências e Humanidades eu trabalho com gestão ambiental. Então, 17 franceses, 17 brasileiros, 6 professores e um ônibus, um cacareco. 8.000 quilômetros depois, né, nós saímos de São Paulo, fizemos um pequeno laço pelo Mato Grosso, BR-163, depois em direção à Alta Floresta, depois em direção ao Pantanal, e fizemos o seminário final em Ubatuba. E na despedida eu vi colegas franceses, os meninos que tinham achado suas namoradas e vice-versa, chorarem na despedida, o que eu achei excelente, porque nos meus 20 anos de França eu vi pouco francês chorar. Então, naquele dia, eu acho que foi muito legal. E nós resolvemos fazer o primeiro dossiê da revista com artigos de binômios, porque, para estimular a produção entre meninos de graduação, meninos e meninas de graduação, tinham pouquíssimos de pós-graduação, a escrever juntos. Então, era assim, a língua era português, inglês, francês, e a gente brigava. Mas é claro que eles falavam nas costas, nossa, que tinha que falar só em francês, afinal era o ano da França no Brasil. Mas entre francês, inglês e português, saíram 5 artigos que constituem o primeiro dossiê. Então, o primeiro dossiê tem uma história linda do meu ponto de vista, óbvio, né, que eu vou dizer que é linda, eu também estava lá. E depois disso nós começamos a publicar alguns dossiês. Sempre tem praticamente a mesma sistemática. Então, a responsabilidade desse, saúde e meio ambiente, saúde e geografia, foi da Ellen e da Ana Elizabeth, né? E que já tem um segundo aí na pipeline. Então, é muito interessante porque, além de você produzir o artigo, você passa por alguns crivos, não só pelo outro colega que constitui o dossiê, mas por colegas externos, exteriores, que dão um conjunto de contribuições que são incorporadas, quase sempre, uma maioria, pelo menos, que são incorporadas. Então, dá um retrabalho, vai e volta algum tempo, né, na produção desse dossiê. E aí, o que a gente quer dizer é que isso significa, sobretudo, qualidade. Né? Então, você passar pelo crivo de colegas que olham com diversos olhos o seu artigo, garante, de uma certa forma, que você não está deixando passar coisas, ou que você não está simplesmente reproduzindo artigos que já estão por aí. Hoje é muito fácil, né? Ctrl+C, Ctrl+Z, eu pego um artigo em inglês, e acontece. E já tivemos identificação de plágios no momento da análise, o que também é muito interessante, porque garante, né, que aquele que não está bom, cortamos. Rejeição de artigos tem acontecido bastante. Então, essa revista, do meu ponto de vista, e aí realmente é bem uma publicidade dela,
Atualmente, ela é A2 para geografia, então já foi classificada pela CAPES, ela é A2 na geografia. Ela tem, nesse momento, 83 artigos em avaliação, tirando os que vão para essa revista, 37. Dá mais ou menos uma média de 9 meses entre o recebimento do artigo e a sua publicação. E, realmente, de vez em quando a gente faz, e aí é mania do Hervé, realmente, ele pega os dados de quem está consultando onde. E a gente tem visto, nos últimos tempos, que a China começa a consultar a revista. A Alemanha, a França é Brasil, França, às vezes Portugal, Estados Unidos, Alemanha, terceiro lugar, e atualmente a China está em quarto lugar. Então, tem artigos da revista que está sendo lido na China. Outra coisa que eu acho que é interessante, e aí eu paro de falar na Confins, mas eu os convido, os incito a dar uma olhada na revista. Depois, a hora que ligar, eu ponho a página para vocês verem, a dar uma olhada na revista, que ela é bastante diversa. Nós publicamos geografia com diversas formas, diversas leituras, diversas abordagens. Agora, a gente tem uma exigência: tem que ter imagens, sejam elas cartográficas, fotográficas, né? Mas tem que ter imagens. Então, quando a gente recebe um texto sem, a gente manda de volta. Primeiro crivo, né? Dê uma olhada, vê o que você pode realmente introduzir como outros tipos de registro, né? E isso tem feito um amálgama da produção geográfica brasileira, que tem muito mais brasileiro publicando do que francês. E aí talvez uma falha, porque aqui nós fomos classificados pela CAPES. E hoje em dia, quem está produzindo e por exigências dos programas também, das avaliações, corre para olhar qual é a classificação. E na França, desde que a gente fez o pedido, não foi avaliado até hoje. Houve mudança de comitê, houve várias alterações. Então, não há uma avaliação francesa, mas ela é internacional por estar baseada na França. Então, acho que é excelente do ponto de vista de difusão da geografia. Possibilidade, né, de graduandos, aí estou falando para um público de graduandos também, né, é bastante interessante, porque a gente não quer saber se, por acaso, você terminou teu curso ou não terminou. Não é exigência, a exigência é a qualidade do trabalho que está apresentado. Então, tem publicações que são artigos que foram muito bem aceitos de alunos de meio de graduação, de final de graduação. Às vezes, pesquisas de iniciação científicas ou de trabalho de fim de curso são editadas para publicação. Então, fica aí, né, um convite para os outros que não a conhecem, ou aqueles que já conhecem também, tem que ter a paciência dos 9 meses aí, e, em especial, a Ellen, ao Cristóvão, né, o trabalho que vocês tiveram no decorrer da preparação deste primeiro dossiê, mas já sabendo, né, inclusive do Pascal, que já tem o segundo pronto. Então, isso já está, né, um bom caminho aí para a continuidade da tratativa do tema, da análise sobre os diversos temas. Tá bom? Então, Ellen, espero que a semana que vem já esteja realmente em linha. Tá bom? Obrigada, gente. Para você? Bom, obrigada, Nelly. Eu acho que a ideia era essa mesmo, de trazer um pouco da história da Confins. Tem como colocar a minha apresentação? Essa daí. Porque, para mim, ultimamente, tem sido perguntado muito
para mim, como que a gente consegue fazer certas coisas, né? Eu falei assim, mas Ellen, como você conseguiu isso? Como que você chegou até aí? Por isso que eu acho que é importante a gente conhecer essa história. Então, essa história da Nelly, que conta para mim, assim, eu acho muito legal. O Hervé Terry, ele foi meu orientador de doutorado e eu fiz parte do Comitê Júnior quando ela foi lançada. Então, para mim, eu tenho a Confins com muito carinho, porque eu vi ela nascer, eu lembro do Hervé comentando, eu acabei meu doutorado em 2006, então ela nasceu no ano seguinte. Eu estava ainda tentando me entender como geógrafa quando a gente acaba o doutorado. Eu fiz meu doutorado na França, na volta, como é que... onde eu poderia estar me posicionando. E a Confins, para mim, ela ter feito parte do Comitê Júnior me ajudou muito, porque mostra a potencialidade que a gente tem e pode estar oferecendo. E, aos pouquinhos... eu gosto muito de ler a Confins. Eu tenho, toda vez que saem os números, eu vou dar lá uma olhada se tem algum artigo que eu tenha mais afinidade, né? E de um tempo para cá eu tenho visto muito sair nos dossiês. E como, eu não sei se, acho que uma boa parte conhece, mas nem todos, o Hervé Terry, ele é um geógrafo regionalista, ele é um brasileirista, mas ele trabalha muito com as questões de regionalização. E os últimos dossiês que chamam muita atenção, que estava fazendo por estado, né? Ele estava contando as histórias de cada estado, que era algo que o IBGE fazia quando eu estudei, e isso se acabou, né? A gente não tem mais essas histórias, vamos dizer assim, essas sínteses por estado. E, aos poucos, foram saindo outras temáticas, e eu tive a oportunidade de encontrar com o Hervé e fazer a proposta para ele se a gente poderia estar contribuindo também com um dossiê com a temática da saúde. Então, ele aceitou, a gente teve um ano para preparar, é longo, né? E essa construção, a questão... porque a Nelly falou 9 meses, depois que o artigo está pronto. Mas o artigo tem que estar pronto antes. Então, esse que era o nosso... que a gente não tinha os artigos prontos, né? Então, era estimular o pessoal para estar fazendo. Que é uma missão, quem trabalha com essa temática, a missão de estimular o pessoal a estar escrevendo. Principalmente que a vida que a gente tem feito ultimamente, cobram a gente publicar, mas não dão tempo para a gente escrever. E isso é algo que tem sido muito desafiador. Então, a proposta foi... Então, o Hervé e a Nelly abraçaram a ideia, e foi eu e a Ana Elizabeth lá que iniciamos. Então, a Ana Elizabeth, infelizmente, não pôde estar aqui, ela era uma das organizadoras, mas até ela já me mandou várias mensagens querendo saber para eu mandar foto. Ela que ajudou a organização do 7º Simpósio da Geografia da Saúde. Foi bem atuante. Ela não é da saúde, ela é da paisagem, mas ela abraçou bem a temática. Então, ela nos ajudou nessa construção e o título do dossiê, então, ficou Geografia, Saúde e Ambiente, uma abordagem da complexidade dos problemas atuais na saúde. A ideia disso também, que eu falei bem no começo... está comigo. Ela vem... a revista, então, é uma publicação franco-brasileira, como a Nelly falou, e tem uma importante inserção no meio geográfico lussofono e francófono. Isso é importante, que a gente tem... ela não falou muito, mas eu tenho certeza que tem muitos leitores africanos também, principalmente dos artigos em francês. O dossiê, a ideia nossa, porque eu vou falar daqui a pouquinho da GAI, que eu já falei, da Jovem Equipe Associada, que eu falei mais cedo, eu vou voltar a ela, que a ideia do projeto que a gente tinha era de difundir e fortalecer a temática de geografia e saúde, era na UNB e a âmbito brasileiro. Então, isso foi algo... Então, a gente queria... Como eu dou aula dessa disciplina de Geografia e Saúde, o Rafael era meu parceiro, a gente falou, olha, a gente não tem pouco texto, a gente estava quebrando a cabeça, o Rafael deu aula também disso. Vamos, então, propor... O que a gente tem trabalhado muito é no livro do Raul, que já foi citado aqui, mas vamos produzir outros textos. Então, a ideia era de produzir textos de base...
para discussão em sala de aula, né? Então, tentar trazer esse conhecimento para levar para a sala de aula, como eu falei de manhã, que a nossa ideia é, mais tarde, que a professora de geografia lá do colégio fale de saúde. Então, a gente queria simplificar essa informação, passar. Eu fico super feliz quando eu dou a disciplina de geografia e saúde aqui. Ela é cheia, tem lista de espera, a metade é do pessoal da geografia, a metade é das outras áreas, né? Teve uma disciplina que até o pessoal da engenharia mecatrônica veio fazer a disciplina para mostrar que é algo que chama muita atenção, que a gente tem muita interação. Então, a ideia era ter esses artigos de base para estar ajudando, e num linguajar não muito complexo, porque, como eu falei, como a metade é da geografia, a gente até pode usar bastante os termos geográficos, mas a outra não é. Então, a gente estava à vontade de dar um linguajar mais universal para isso. Então, foram aceitos 7 artigos que estão em via de publicação, aqui está o link. São artigos em português e inglês, eles vão para as 2 línguas, a gente ainda não teve perna de traduzir todos. Desculpa. Porque a gente está ainda com a ideia de fazer em inglês, esse foi o desafio que o Hervé me colocou também. Se a gente conseguir colocar eles nas 3 línguas, seria fantástico, mas isso é bem trabalhoso. E aí a gente está, então, no desafio, e também a gente quer contribuir para a discussão da geografia francesa. A gente é pouco modesto, né? A gente falou bastante como a França contribuiu para a geografia brasileira, mas eu acredito que a geografia brasileira também pode contribuir na discussão da geografia francesa, principalmente atualmente que a gente tem tido uma grande troca. Então, é a ideia de proporcionar essa troca mesmo. Então, como eu falei, ela vem da jovem equipe associada que se chama AGIT, que é... O que é essa jovem equipe associada ao IRD? Ela é uma iniciativa do IRD, que é o Instituto de Pesquisa para o Desenvolvimento francês. O Emanuel já falou hoje de manhã que o objetivo dela é estimular o desenvolvimento dos países, principalmente do Sul, e estimular a parceria Norte-Sul, principalmente Sul-Sul. Como resultado, a gente fez o evento de Geografia e Saúde, e também eu fiquei muito feliz que a gente já está recebendo, como fruto desse projeto, um professor de Burkina Faso, que vem passar um mês aqui, agora em novembro. Então, já como resultado dessa troca do projeto. Então, o nome... Para onde que eu tenho que apontar? O que é GITS, né? Que é Gestão, Indicador e Território e Ambiente e Saúde no Brasil. Essa estrutura de parceria da Universidade de Brasília e com o IRD, com todo o apoio da Fiocruz, que hoje se transformou, que eu vou falar lá no finalzinho, no LMI Sentinela, que é o Laboratório Misto Internacional que a gente inaugurou ontem. Então, quais foram os artigos? Eu vou falar rapidamente. O primeiro artigo, que é do Cristóvão, do Gustavo, que não está aqui, e do Pascal, que é sobre geografia e saúde, o que está em jogo, história, temas e desafios, né? O Cristóvão vai falar um pouquinho dele. O outro é sobre raciocínio geográfico e complexos patogênicos atuais, análise comparativa da dengue e da leishmaniose documentária americana, que é com o Raul, o Rafael e o Baltazar, que eles trazem bastante, que foi discutido aqui na mesa anterior. O outro é sobre desigualdades na mortalidade infantil no município de São Paulo, em busca do melhor indicador, que é da Lígia, que a gente vai estar ouvindo ela amanhã. O outro é sustentabilidade socioambiental e a saúde nos territórios, e nos territórios reconstruídos por projetos hidrelétricos na Amazônia, o caso do Belo Monte, que é da Missifane, do professor Mário, que a gente fez a homenagem a ele, comigo e com o Laurent Durieux, que é um pesquisador também do IRD. O outro a gente entra numa parte mais técnica, que são as contribuições da combinação de imagens óptica e de radar no estudo de doenças transmitidas por vetores, o caso da malária na fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil. São uma série, tá, um número grande aí de autores que trabalhou, mas o principal é o Thibault, e tem o Emanuel aqui também, que fez parte ativamente desse
e o Renaud também, que está por aqui, que vai falar para a gente amanhã. O outro é as relações entre clima e saúde, o caso da dengue no Rio Grande do Sul, entre 2007 e 2017, que é com o Vincent Dubreuil, da Universidade de Rennes, o Francisco Mendonça, que vai estar falando com a gente amanhã, e da Érica, da Federal de Pelotas. E o último é observar a Terra para analisar a distribuição espacial das desigualdades da saúde, um olhar histórico e prospectivo sobre o censuramento remoto no campo da saúde, que é um artigo bem mais do pessoal da França. Só para o pessoal entender um pouquinho, a minha área de trabalho, principalmente é com a parte de mais satélites, é o processamento, por isso que a gente tem uma relação forte com isso. Então, o pessoal tem vários exemplos, então, trazendo sobre isso. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade e dizer que eles não nos acolheram só um dossiê, não, eles abriram a porta para 2 dossiês para a gente. Esse segundo dossiê seria aplicações em geografia, saúde e ambiente, mas já com exemplos mais práticos trazidos das pesquisas que têm sido realizadas principalmente na parceria entre França e Brasil. Então, a gente está chamando a submissão, né? Vou fazer circular daqui a pouquinho. Quem tem interesse, é o momento de estar enviando, então, para esse dossiê. O prazo de submissão é dia 15 de março de 2019. E entra em contato, quem é aquele que tem interesse, entra em contato a gente pelo e-mail do Lagas, que a gente, então, vai estar passando mais informações, mais detalhes sobre isso. Então, eu queria dar meu muito obrigado e lembrando que agora o projeto Jovem Equipe Associada ele está finalizando esse ano. Então, esse seminário, como eu falei de manhã, é uma finalização, um encerramento desse projeto, com essa ideia de estar contribuindo para o DEPAI da Geografia e Saúde, e que a gente está abrindo um novo projeto, que é o de Laboratório Multistímulo Internacional, que é em parceria com a Fiocruz, sendo o Cristóvão coordenador e o Emanuel Hu também. Então, acho que era isso que eu queria apresentar para vocês, para darem um gostinho na boca, para a semana que vem, vendo esse trabalho que foi bem interessante, super interessante de ser feito. Eu vou passar a palavra para o Cristóvão, porque ele é uma pessoa... não, tá certo. Depois que eu ia falar no final... Você pode colocar a apresentação dele. Então, eu queria aproveitar a presença do Cristóvão, que ele é uma pessoa que tem muitos... Hoje ele estava dividido em 2 eventos, e é muito difícil de ter aqui, mas a gente gosta muito de ouvir ele falar, e aí a gente, então, aproveitar para ouvir um pouquinho o Cristóvão falando um pouquinho da geografia e saúde, que ele é um dos percursores também da temática. Deixa eu passar a apresentação. Eu acho que eu vou ter que ficar aqui meio de lado, né? Alô? Bom, então, eu não resisto à tentação aqui, eu vou falar da... Sim? Alô? Eu vou falar da revista, mas vou dar uns pitacos. Desculpe a palavra pitaco, não sei a tradução disso em francês, mas... Vou dar alguns palpites, alguns chutes aqui, para ser um pouco provocativo, porque eu acho que a gente... É um momento de debate, essa multidão de pessoas interessantíssimas juntas aqui. Eu acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade de falar um pouco, conversar. Tem muita coisa para ser falada, discutida. Essa revista, eu acho que foi uma ótima oportunidade para resgatar algumas relações muito antigas. O Rafael já falou sobre isso, eu não vou repetir. Entre França e Brasil, de troca de cooperações e de cooperações de missões mesmo institucionais, a fundação da USP, a missão começa com a missão francesa 1800 e pouco, trazida pelo Dom Pedro I, e os naturalistas que vieram ao Brasil e tal. Mas eu vou me ater um pouco ao século XX e XXI. Posso passar o próximo? Sim. Então, um pouco imitando o logo da
revista Confins uma confluência entre alguns franceses que foram muito importantes. Esqueci de mencionar o fundador dessa missão na USP, o orientador Monbeg, Pierre Monbeg. Esqueci de colocar na lista. Com certeza, eu fiz esse slide meio correndo, mas com certeza esqueci alguns nomes, alguns que marcaram, acho que uma geração talvez anterior à minha. Jean Tricard, na área de geografia física, Foucault, sociologia, antropologia e filosofia, Yves Lacoste, Marx Sor, e o Gerard Salem, que infelizmente não pôde vir, mas recentemente foi uma leitura obrigatória na fundação na refundação, acho que a gente devia usar essa palavra, refundação da geografia da saúde, que é muito antiga. Eu vou falar um pouco sobre isso. É muito antiga, mas que está adquirindo uma nova roupagem, não só por incorporação tecnológica, mas também mudança de conceitos e uma outra maneira de abordar os problemas de saúde. Do outro lado, dois grandes brasileiros que, não por vontade própria, estiveram na França. Eles, infelizmente, tiveram que sair do Brasil, que tinha condições péssimas. É sempre bom a gente lembrar isso, né? Que as ditaduras, os regimes autoritários, é uma espécie de darwinismo reverso, negativo, que expulsa os bons e deixa a corja, o lixo da política, da ciência. E, infelizmente, Milton Santos e Josué de Castro tiveram que se ausentar do país, sofreram muito por isso. Não existe CID para isso, mas dizem que Josué de Castro morreu de tristeza. Infelizmente, isso não é considerada causa básica nos atestados de óbito, mas muitos amigos dele afirmam que ele morreu de tristeza na França, não conseguindo ainda voltar para o Brasil. E pessoas no meio do oceano, né? Bota a Nelly Verterri, Jean Bitton, nosso querido francês que adotou. Ele é mais do que brasileiro, ele é um recifense, né? É incrível. E ele se sente à vontade ali, domina, fala do Brasil com uma clareza, assim. É sempre bom ouvir ele. A maneira que ele pensa o Brasil é muito interessante. Então, acho que essa troca... Eu, com certeza, esqueci alguns nomes aí, mas essa troca sempre foi muito importante. Eu acho que está sendo retomada, né, agora, mais recentemente. Eu vou, a pedido da Elly, vou retomar algumas discussões que aparecem nesse artigo, que é um artigo como se fosse um pontapé inicial. Ele não pretende ser síntese de nada, mas é um pontapé inicial para esse debate de a história, retomar a história da geografia da saúde, ou relações entre geografia e saúde, históricas, desde a antiguidade, até os desafios contemporâneos. A própria Luísa citou trechos desse artigo assinado por mim, Pascal Handschumacher e Gustavo Buzzai, da Argentina, professor na Argentina. Não é que eu queira um direito de resposta, não, Luiz, ao contrário, eu saio daqui com uma certa dor e tal, das críticas que foram feitas, mas eu só aprendo assim, com base de pancada mesmo. E eu acho que eu cometi algumas simplificações assim, algumas afirmações que a gente faz, mas queria retomar isso como uma provocação, né? uma possibilidade de a gente pensar. A geografia da saúde deve ou procura compreender o contexto, mais uma vez essa palavra, contexto em que acontecem os problemas de saúde, para poder atuar sobre os territórios, não sobre os indivíduos, não sobre o micro-organismo. Tem outras disciplinas que podem atuar sobre os indivíduos, os micro-organismos. A geografia da saúde tenta entender os problemas de saúde nos territórios, como eles se manifestam no território, e atuar e fazer as políticas de saúde, executar as políticas de saúde sobre o território, que não são poucas. Ao contrário, a maior parte das políticas de saúde são sobre o território, não são sobre os indivíduos nem organismos. Mesmo se invente uma vacina, viu, Luísa? Se invente hoje uma vacina contra a dengue, essa vacina vai ter que ser territorializada, vai ter que ter um posto de saúde, vai ter uma cadeia de frio, vai ter que ser rede de produção, de consumo.
profissionais de saúde territorializados, pessoas, tentar atingir um nível de cobertura suficiente para bloquear a transmissão no território. Então, a maior parte das políticas de saúde são, sim, territorializadas. E é isso acho que é a contribuição que os geógrafos podem dar para entender os problemas de saúde. Lembrando que, quando eu estou falando aqui de problemas de saúde, estou usando castelano, não é invenção minha, nem do Pascal, nem do Gustavo. Situação de saúde de um determinado grupo populacional é constituída por um conjunto de problemas de saúde, e esses problemas de saúde são descritos, são expressos de acordo com a perspectiva de um ator social. Isso é importante a gente pensar isso, quer dizer, não é um pesquisador, não é uma pessoa externa à comunidade que vai problematizar e vai dizer o que é um problema de saúde. São as próprias comunidades que criam esse conceito. Uma amiga minha fala que existem diversas maneiras técnicas de se detectar um surto, né? Mas quem melhor classifica surto e qualifica e expõe um surto são jornalistas. Jornalistas é que dizem, houve um surto, tarará, e os profissionais de saúde têm uma dificuldade de falar esse nome, mas essa circulação de ideias que passa pela academia, passa pela mídia, passa pelas comunidades, pelas pequenas comunidades, pela grande sociedade, tem esse trânsito muito produzindo ruídos e rumores e tal. É esse trânsito de informação que gera o que a gente pode categorizar como problema de saúde, que não é necessariamente um conjunto de doenças, é também a falta de acesso a um determinado serviço, etc. E isso é essa diversidade de olhares também que a geografia de saúde tem ou deveria ter sobre a saúde, também é reflexo de como a saúde vem se organizando, se reorganizando em três principais campos: a vigilância em saúde e os seus determinantes dos problemas de saúde, a atenção e organização de serviços e a promoção da saúde, que tem um aparecimento, um surgimento mais recente. Essa foi uma frase que a Luísa repetiu. O desafio, então, da geografia da saúde é compreender as particularidades dos problemas de saúde e suas relações com os processos mais gerais. O Milton Santos dizia que existem processos globais e que tendem a se espalhar pelo mundo e tal, mas que o lugar, ele não usa território nesse caso, o lugar é um palco de resistência aos processos de globalização. Eu acho que essa frase é muito interessante porque a globalização e esses processos todos, a expansão do capitalismo, a degradação ambiental, a mudança climática, eles nunca se manifestam igualmente no espaço e eles sempre vão provocar resíduos e atritos e conflitos e esses processos globais não tendem a homogeneizar o espaço, isso é óbvio para a gente, né? Para alguns profissionais talvez não, mas para os geógrafos é claro que esses processos que são globais, eles, ao contrário, eles tendem a criar heterogeneidade e desigualdade muitas vezes. Eu só esqueci, e fiz autocrítica durante o almoço, para dizer exatamente isso, que esses processos gerais se manifestam de diferentes maneiras no território, viu, Luísa? Acho que aprendi. Não sei, ela vai provavelmente falar horas comigo que eu estou totalmente errado, equivocado. Então, não, uma visão um pouco otimista do que dessa trajetória. Já foi falado, o Raul falou muito bem dessa trajetória, e Rafael, e o Chico Mendonça fala também dessa trajetória de interações entre geografia e saúde. Acho que tem alguns conceitos assim, ou teorias, digamos, que marcaram esse processo no início, ainda até o século XIX, forte marca na geografia do determinismo geográfico, na saúde, corresponderia um pouco à teoria miasmática, miasmas causando os problemas de saúde e tal, determinando quem, como e onde vai morrer de alguma causa, e que a interação dessas duas linhas de pensamento, digamos assim,
teriam resultado na nosogeografia, na topografia médica e tal, que foi uma tradição da geografia, não se chamava na época, se chamava geografia médica. E depois uma bifurcação, digamos, entre processo de saúde e doença, grupos que trabalhavam com a relação entre a saúde e a doença, como a doença é produzida socialmente e ambientalmente, e, de um lado, contribuindo a geografia regional, gêneros de vida, do outro lado, a teoria dos germes, e a junção disso é um pouco Pavlovsky, um pouco Marxord, e no Brasil, Eduardo Pessoa, Samuel Pessoa, e Luiz Jacinto, tanta gente que incorporou um pouco das técnicas e dos conceitos da geografia regional com as ideias de circulação e transmissão de doenças, gerando essa ideia dos focos naturais, complexos patogênicos, etc. Do outro lado, houve também essa separação de gente que trabalhava, de um lado, com saúde e doença, e gente que trabalhava com binômio sociedade e doença. Quer dizer, uma vez dada a doença, dado um problema de saúde, como o sistema de saúde se encarrega ou não de trabalhar isso, de lidar com as desigualdades geradas pela sociedade, mas geradas também pelo próprio sistema de saúde. Daí uma tendência de se fazer mapas sociais urbanos, essa é uma expressão muito usada pelo Gustavo Buzzai, nosso autor, e do outro lado, a epidemiologia social, que também tem uma contribuição muito grande na procura de determinantes ou determinações da saúde. Essas duas correntes juntas, a gente pode pensar numa fusão disso, geraram uma série de estudos sobre desigualdades sociais, estatísticas sociais, etc, etc. Mas houve, infelizmente, essa separação entre uma corrente, digamos, mais ambiental e uma corrente mais social. Eu acho que isso tende bom, e uma terceira aparece, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, talvez, grupos de trabalho e uma linha de pesquisa trabalhando com o binômio doença-atenção. Como os problemas de saúde são encaminhados, resolvidos ou não, dependendo do sistema de saúde, e o sistema de saúde, por sua vez, depende da estrutura da sociedade, das políticas, um conjunto de políticas sociais. De um lado, contribuições da chamada geografia do consumo, geografia dos serviços. Do outro lado, vários sanitaristas pensando na questão do acesso, acessibilidade aos serviços de saúde, e a gente pode pensar numa geografia da saúde voltada para a questão da equidade em saúde. Será que os serviços são equânimes? Isso é um problema sempre, uma pergunta sempre que é diferente de uma distribuição homogênea. Buscar a equidade dos serviços de saúde para a eliminação das iniquidades, né? Eu acho, não sei, uma visão talvez muito otimista, que a gente está nesse momento de fusão. Não dá para ser só social, não dá para ser só ambiental. A Luísa ratificou isso várias vezes. O problema é socioambiental, né? É uma interação sociedade-ambiente, que, aliás, é um dos objetos das tradições da própria geografia, né? E não dá para esquecer o serviço de saúde. Afinal, quem faz diagnóstico, trata, cura ou não, as pessoas são o serviço de saúde. Então, acho que existe essa, sim, eu acho que é uma nova geografia da saúde, uma geografia que trata não desses binômios, mas de um complexo que é a relação entre saúde, a doença e a atenção. Essa, sim, de um lado, com uma forte contribuição dessa nova geografia da saúde, acho que já tem, talvez, a gente já possa comemorar talvez uns 20 anos dela no mundo, esqueci o nome dos autores, a idade. Kearns, isso, essa turma que lançou manifestos no final dos anos 90, pela criação de uma nova geografia da saúde.
E, do outro lado, o pessoal que está falando da determinação social da saúde, que é, ao mesmo tempo, social, ambiental e da questão do acesso ao serviço. Né? Eu acho que essa é uma visão, eu acho que a gente precisa pensar nisso e pensar por uma nova geografia, como dizia Milton Santos, mas também por uma nova geografia da saúde, uma ciência que seja aplicada à saúde. O Raul, uma vez, falou a geografia da saúde, eu acho que a gente devia mudar a preposição, a gente não é da saúde, a gente é para a saúde. Nós somos geógrafos, nós, alguns aqui, mas tem também profissionais de saúde, mas o papel do geógrafo é trabalhar para a saúde. A saúde não é só nosso objeto, mas é o nosso alvo, é o nosso público, que a gente quer atender. Portanto, a gente tem que oferecer conceitos, métodos para melhor atender, compreender e atuar sobre os problemas de saúde. Tem gente que odeia, eu sei que os puristas da geografia odeiam a palavra aplicada. Eu sei disso, o sujeito sai daqui linchado, mas tudo bem. Uma ciência aplicada, desculpe, mas é o que nós três achamos, os três autores. E isso, com essa nova geografia da saúde, a gente está superando dicotomias. Eu acho que não existe geógrafo da saúde que só trabalha com questões físicas, só com o tipo de solo. O outro só trabalha com a temperatura, os climas. Não dá para fazer geografia da saúde dessa maneira. Os problemas de saúde são complexos e a gente vai ter que eliminar essas barreiras entre geografia física e urbana, entre a urbana e a rural, entre a regional e geral, quantitativa e qualitativa. De alguma maneira, claro que a gente está exigindo aqui um pequeno gênio e não vai caber no artigo. Não vai dar para publicar um artigo de 20 páginas que resolva tudo isso. Mas, claro que tem seus recortes, cada estudo tem os seus recortes, mas a gente tem que... É impossível. Eu até proponho a editora e qual organizadora desse número, do próximo número, que se rejeite simplesmente artigo que fique falando só de uma variável, da influência de uma variável sobre... Eu acho isso já passou, né? Passou, isso já caiu. Bom, é isso. É uma provocação. Eu sei que tem gente que não, mas eu não consigo ficar sem fazer essas provocações. Acho que a revista é isso, né? A pluralidade. Esse número da revista mostra essa pluralidade de métodos, a pluralidade de temas, de abordagens diferentes, mas todos tentando entender essa complexidade, que, aliás, está no nome da própria edição, como é que se chama? O número dessa revista. Tem a palavra complexidade, tentando entender essa complexidade, eliminando as dicotomias e oferecendo esse instrumental teórico, conceitual, metodológico, técnico, para a gente entender e atuar sobre problemas de saúde. Acho que é isso. Obrigado. Eu queria dizer duas coisas. É um pouco chover no molhado. Hoje de manhã a Luísa falou bastante disso, mas eu queria destacar duas coisas que eu vi pela manhã, cheguei meio atrasada à tarde, mas ainda o Rafael falava. É interessante destacar o seguinte: a primeira questão realmente nós não inventamos a roda hoje. Mas, para não falar que inventamos a roda hoje, a gente sempre resgata, né? Há um resgate do processo histórico. Ora começando como a Luísa lá em Hipócrates, ora mais perto da gente um pouquinho, mas, né, isso mostra que a ciência, em algum momento, tratou de coisas parecidas com olhares que eram os olhares correspondentes à época que a gente viveu, né? Então, olhar hoje, usar o mesmo olhar de hoje, a mesma lente de alguns séculos atrás, para olhar a complexidade de hoje, não dá. Então, isso e toda a discussão está sobre a questão dos avanços teóricos, dos avanços conceituais e dos avanços das técnicas, né? Então,
a gente, de tempo em tempo, você ajeita o zoom da máquina, né, para poder focar um aspecto distinto, né, mas sempre lembrando que não começamos hoje. Ainda bem que a ciência, de um modo geral, continua evoluindo, e a geografia também. Então, a dicotomia que você falava, Cristóvão, a gente viveu na pele muitas vezes, com algumas brigas homéricas. Eu que fiz parte da AGB, não sei se você lembra, Raul, mas a época que a gente teve na AGB, que não é a tua, Ellen, é um pouquinho mais antiga, mas é a época dos anos 80, a gente quase se matava, né, por conta de optar por um campo de visão ou por outro. Não, mas isso não é geografia, o que você faz não é geografia. Quando eu ouvi a primeira vez o Raul falando de geografia da saúde, não sei se era esse o termo que você usava à época, Raul, mas não, isso não é geografia. Eu não sei quantas vezes escutamos isso não é geografia. Não, isso também é geografia. E se a gente estiver atenta a cada momento que a gente vive, a ciência está evoluindo e a geografia, isso me faz muito contente. A geografia está evoluindo também, né? Das dicotomias aos retornos, outra vez, ao aceite de que ela é diversa, já que o mundo não pode ser visto por uma única lente. É tão complexo estamos, que uma única lente será insuficiente. E aí eu vou marcar bem a sua recomendação, Cristóvão. Se aparecer algum artigo com uma variável só, né, nele, enfim. Mas isso é muito bom, a gente ver essa evolução constante, essa procura constante. E aí eu resgato a última palavra da Luísa também, né, é da dúvida, que faz com que a gente se pergunte novamente se as certezas que você tinha eram tão certas assim, né? Hoje a gente tem uma certeza, amanhã não tem mais. Mas a única coisa que a gente não pode perder é a utopia, mesmo em momentos de crise como que nós estamos vivendo. Mas, né, olhemos para frente com a expectativa de que superaremos parcialmente crises dessa natureza. Então, eu posso encerrar? Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Me desculpar, eu não posso ficar amanhã. Amanhã eu dou aula às 7 da manhã, tá? Então, até às 11 da noite. Mas o fato de preparar o dossiê, eu estava dizendo para a Ellen, passei alguns dias fazendo diagramação da revista. Então, o dossiê ficou por minha conta. Se tiver erro, vocês me escrevam. Tá? Mas deu para ver, deu para passar, pelo menos na diagonal, obviamente, o trabalho que foi feito. E aí eu incito e aproveito uma conversa de hora de café com a Muriel, muito interessante, que a gente possa resgatar alguns temas emergentes e colocá-los sobre uma forma de dossiê. Porque não está acabado, mas está começando uma reflexão a respeito de. Né? Então, vamos ver o lançamento desse e vamos esperar o segundo. Mas está aberto para outros. Tá bom? Obrigada, gente. Bom fim de dia.